Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal em áudio por Luiz Cláudio Santos. Título 6, Capítulo 15, artigos 210 a 224, das matérias sujeitas a disposições especiais. Capítulo 15, das matérias sujeitas a disposições especiais. Seção 1, da proposta de emenda à Lei Orgânica. Artigo 210. A proposta de emenda à Lei Orgânica, apresentada na forma do artigo 139, será despachada pelo presidente da Câmara Legislativa à Comissão de Constituição e Justiça, que se pronunciará sobre sua admissibilidade no prazo de 5 dias, devolvendo-a à mesa com o respectivo parecer. Parágrafo 1º. Inadmitida a proposta, cabe recurso ao plenário, subscrito por, no mínimo, 1/8 dos deputados distritais. Parágrafo 2º. Admitida a proposta, o presidente da Câmara Legislativa designará comissão especial composta de 7 membros, observado o disposto nos artigos 55, 59 e 60, para o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de 20 dias, a partir de sua constituição, para proferir parecer. Parágrafo 3º. Na comissão especial, poderão ser apresentadas emendas, desde que subscritas por, no mínimo, 1/3 dos deputados distritais. Parágrafo 4º. O relator ou a comissão especial, em seu parecer, só poderá oferecer emenda ou substitutivo à proposta sobre o conteúdo da matéria objeto da proposta. Parágrafo 5º. Se a comissão especial aprovar a emenda, subemenda ou substitutivo, a proposta retornará à Comissão de Constituição e Justiça para exame de admissibilidade da matéria emendada em 5 dias. Parágrafo 6º. Após a publicação dos pareceres em intertício de 2 dias, a proposta será incluída na ordem do dia. Parágrafo 7º. A proposta será submetida a 2 turnos de discussão e votação, com intertício de 10 dias. Parágrafo 8º. Será aprovada a proposta que obtiver em ambos os turnos 2/3 dos votos dos membros da Câmara Legislativa em votação nominal. Parágrafo 9º. Aplicam-se à proposta de emenda à Lei Orgânica, no que não colidir com o estatuído neste artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e à apreciação dos projetos de lei. Artigo 211. Aprovada em plenário a proposta de emenda à Lei Orgânica, a mesa diretora fará a promulgação no prazo de 10 dias, em sessão para isso convocada. Seção 2. Dos projetos de iniciativa do governador com solicitação de urgência. Artigo 212. A apreciação do projeto de lei de iniciativa do governador para o qual tenha solicitado urgência, nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica, obedecerá ao seguinte: Inciso 1. Findo o prazo de 45 dias de seu recebimento pela Câmara Legislativa, sem a manifestação definitiva do plenário, o projeto será incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Inciso 2. O prazo de que trata o inciso anterior não corre nos períodos de recesso da Câmara Legislativa, nem se aplica aos projetos de código e às propostas de emenda à Lei Orgânica. Parágrafo único. A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo governador depois da remessa do projeto e em qualquer fase de seu andamento, aplicando-se-lhe a partir daí o disposto neste artigo. Seção 3. Das matérias de natureza periódica. Subseção 1. Dos projetos de fixação da remuneração do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos administradores regionais. Artigo 213. À Comissão de Economia, Orçamento e Finanças incumbe elaborar os projetos de fixação da remuneração em cada ano do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos administradores regionais. Parágrafo 1º. Se a comissão não apresentar o projeto até o final de setembro, incumbe à mesa diretora apresentá-lo. Parágrafo 2º. Se ninguém exercer a iniciativa, qualquer deputado poderá fazê-lo. Parágrafo 3º. O projeto mencionado neste artigo poderá receber emendas pelo prazo de 10 dias, cabendo à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças sobre elas emitir parecer.
Subseção 2. Da apreciação das contas do governador. Artigo 214. As contas anualmente prestadas pelo governador, quando enviadas à Câmara Legislativa no prazo estabelecido pela lei orgânica, serão encaminhadas à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para exame e emissão de parecer. Parágrafo 1º. O presidente da comissão, após análise das contas e aprovação do respectivo relatório analítico e parecer prévio pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, designará relator para a elaboração do parecer e do devido projeto de decreto legislativo. Parágrafo 2º. Após a apreciação do parecer e do projeto de decreto legislativo pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, as contas serão encaminhadas para a votação em plenário. Subseção 2A. Da tomada de contas do governador. Artigo 215. Quando as contas do governador não forem encaminhadas à Câmara Legislativa no prazo estabelecido pela lei orgânica, caberá à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, com o auxílio do órgão de controle externo da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, proceder à sua tomada dentro de 90 dias. Parágrafo 1º. Caberá à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, com o auxílio do órgão de controle externo da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas, elaborar o regulamento da tomada de contas. Parágrafo 2º. O presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças designará relatores parciais e geral entre seus membros para a organização e realização da tomada de contas. Parágrafo 3º. Na tomada de contas, os relatores parciais e o relator geral terão assegurados todos os poderes necessários para a execução de suas funções, cabendo-lhes convocar os responsáveis pelo sistema de controle interno e os ordenadores de despesa da administração pública para comprovar, no prazo que estabelecer o regulamento, as contas do exercício findo em conformidade com a legislação federal, com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a Lei Orçamentária e com as alterações havidas na sua execução. Parágrafo 4º. O parecer do relator geral consubstanciará os pareceres dos relatores parciais, conterá o devido projeto de decreto legislativo, será apreciado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e submetido à apreciação do plenário. Parágrafo 5º. A prestação de contas, após iniciada a tomada de contas, não será óbice a adoção e continuidade das providências relativas ao processo por crime de responsabilidade nos termos da legislação especial. Subseção 3. Dos projetos de leis orçamentárias. Artigo 216. Sujeitam-se às disposições desta subseção os projetos de lei relativos: inciso 1, revogado; inciso 2, ao Plano Plurianual; inciso 3, às diretrizes orçamentárias; inciso 4, ao orçamento anual; inciso 5, aos créditos adicionais. Parágrafo único. Também estão sujeitos às disposições desta subseção os projetos de lei que modifiquem as leis aprovadas referentes aos incisos deste artigo. Artigo 217. Após recepção, protocolo e leitura do projeto de lei, cabe ao presidente da Câmara Legislativa determinar de imediato: inciso 1, a publicação do projeto e dos respectivos anexos no Diário da Câmara Legislativa. Inciso 2, a distribuição de avulsos a cada deputado. Inciso 3, a sua distribuição à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Artigo 218. Conforme prevê o artigo 150, parágrafo 8º da Lei Orgânica, a Câmara Legislativa acatará mensagens do governador que visem alterar os projetos de que trata esta subseção, desde que não tenha sido iniciada na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo único. As mensagens referidas neste artigo serão imediatamente lidas em plenário, publicadas no Diário da Câmara Legislativa, distribuídas em avulsos a cada parlamentar e encaminhadas à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Artigo 219. Recebido o projeto, o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, inciso 1, fará publicar no Diário da Câmara Legislativa, no prazo máximo de 5 dias, cronograma dos eventos relacionados à sua tramitação e análise. Inciso 2.
designará de imediato um membro titular para elaborar o parecer preliminar no prazo máximo de: alínea A, 15 dias para o projeto de lei orçamentária anual. Alínea B, 7 dias para os projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias e ao plano plurianual. Artigo 220. Após a publicação do parecer preliminar, as emendas aos projetos de lei de que trata esta subseção serão apresentadas exclusivamente à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, respeitado o prazo mínimo de 10 dias. Parágrafo 1º. Caberá ao Colégio de Líderes definir anualmente o número e o valor máximos de emendas a serem apresentadas por parlamentar a despesas dos projetos do Plano Plurianual e do Orçamento Anual. Parágrafo 2º. As emendas serão protocoladas e numeradas de acordo com a ordem de apresentação. Parágrafo 3º. Cabe à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças elaborar, em conjunto com o órgão de informática da Câmara Legislativa, quando for o caso, os manuais de elaboração e apresentação de emendas aos projetos de que trata esta subseção, publicá-los no Diário da Câmara Legislativa e distribuí-los em avulsos a cada parlamentar. Parágrafo 4º. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e o órgão de informática da Câmara Legislativa oferecerão orientação técnica e esclarecerão dúvidas a respeito do correto procedimento de elaboração e apresentação de emendas. Parágrafo 5º. As emendas coletivas apresentadas pela mesa diretora, por comissão, por partido ou bloco parlamentar, devem ser subscritas pela maioria dos respectivos membros. Parágrafo 6º. Até o encerramento do prazo para a apresentação de emendas, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças poderá realizar audiências públicas com autoridades de outros poderes ou com entidades representativas da sociedade que possam contribuir para o debate e o aprimoramento do projeto de lei. Parágrafo 7º. 2 dias após o encerramento do prazo para a apresentação de emendas, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças emitirá relatório de emendas a ser publicado no Diário da Câmara Legislativa ou, quando for o caso, distribuirá cópias das emendas em avulsos a cada gabinete parlamentar. Parágrafo 8º. A apreciação das emendas aos projetos de lei de que trata esta subseção, sem prejuízo da legislação em vigor e do que sobre o assunto venha a dispor a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, obedecerá ao seguinte: Inciso 1. A rejeição e a aglutinação de emendas e o oferecimento de subemendas serão justificadas pelos relatores parciais e gerais a que se refere o artigo 221, sob pena de a decisão ser considerada nula pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ou pelo plenário. Inciso 2. As emendas serão agrupadas para votação conforme tenham parecer favorável ou contrário do relator, ressalvados os destaques. Artigo 221. O presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, fixando os prazos para a apreciação dos pareceres, designará no prazo máximo de 5 dias após o recebimento do projeto de lei, inciso 1, relatores gerais para os projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de créditos adicionais. Inciso 2, relatores parciais e gerais para os projetos de lei do Plano Plurianual e do Orçamento Anual. Parágrafo 1º. O ato de designação e de fixação dos prazos para a apreciação dos pareceres será publicado no Diário da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. Os pareceres dos relatores gerais terão por base as decisões dos pareceres preliminares e parciais, quando for o caso, aprovados pela comissão. Parágrafo 3º. Aos relatores parciais e gerais dos projetos de lei do Plano Plurianual e do Orçamento Anual, só será admitida a apresentação, no âmbito dos respectivos pareceres, de: inciso 1. Emendas aglutinativas ou que visem corrigir erros ou omissões. Inciso 2. Emendas para remanejamento de recursos na mesma unidade orçamentária. Inciso 3. Subemendas. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 3º deste artigo não interfere na prerrogativa de apresentação de emendas no prazo previsto no artigo 220. Parágrafo 5º. Não serão concedidas vistas aos pareceres preliminares, parciais ou gerais. Parágrafo 6º. Os prazos da comissão para emitir parecer,
começam a fluir com o recebimento do projeto e terminam 7 dias antes de se esgotar o prazo da Câmara Legislativa para sua apreciação. Parágrafo 7º. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças dará publicidade imediata no Diário da Câmara Legislativa aos atos e textos aprovados. Parágrafo 8º. Salvo as proposições relativas aos créditos adicionais, os projetos de lei de que trata esta subseção serão incluídos na ordem do dia, independentemente do parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, se faltarem apenas 4 dias para terminar o prazo da Câmara Legislativa para sua aprovação. Parágrafo 9º. No segundo turno, só serão aceitas emendas apresentadas, inciso 1, pela mesa diretora, inciso 2, por comissão permanente, inciso 3, por 1/6 dos membros da Câmara Legislativa. Artigo 222. Cabe à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, com o apoio do órgão de informática da Câmara Legislativa, a responsabilidade pela elaboração da redação final dos projetos de lei de que trata esta subseção. Artigo 223. Aprovado o projeto, será ele remetido à sanção nos prazos estabelecidos pela Lei Orgânica. Seção 4. Da alteração do regimento interno. Artigo 224. O regimento interno poderá ser modificado ou reformado ou ainda adaptado à Lei Orgânica do Distrito Federal por meio de projeto de resolução de iniciativa. Inciso 1. De 1/3 dos deputados distritais. Inciso 2. Da mesa diretora. Inciso 3. De comissão permanente. Inciso 4. De comissão especial para esse fim criada em virtude de deliberação da Câmara Legislativa, da qual deverá fazer parte um membro da mesa diretora. Parágrafo 1º. O projeto, após publicado e distribuído em avulsos, permanecerá sobre a mesa durante 10 dias para o recebimento de emendas. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, o projeto será enviado. Inciso 1. À comissão especial que o houver elaborado para exame das emendas. Inciso 2. À mesa diretora, se de iniciativa de deputado distrital ou de comissão, para apreciar as emendas e o projeto. Inciso 3. À Comissão de Constituição e Justiça, em qualquer caso. Parágrafo 3º. Os pareceres das comissões serão emitidos no prazo de 20 dias, quando o projeto seja de simples modificação, e de 30 dias, quando seja de reforma. Parágrafo 4º. Após a publicação dos pareceres e sua distribuição em avulsos, o projeto será incluído na ordem do dia em primeiro turno, que não poderá ser encerrado, mesmo por falta de oradores, antes de transcorridas 2 sessões ordinárias, o mesmo ocorrendo no segundo turno. Parágrafo 5º. O projeto de alteração ou reforma do regimento interno será aprovado por maioria absoluta de votos da composição da Câmara Legislativa. Parágrafo 6º. A apreciação do projeto de alteração ou reforma do regimento interno obedecerá às normas estabelecidas para os demais projetos de resolução. Parágrafo 7º. Ao final de cada biênio, a mesa diretora consolidará o texto do regimento interno em virtude das alterações ocorridas e o republicará.